mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, companheiros, mais uma vez pedimos licença para entrar no seu lar, em sua casa, com o nosso programa Espírita, Amor e Caridade, estudando o Evangelho de Jesus. E estamos nessa segunda temporada e hoje daremos continuidade ao estudo, às passagens, né, trazidas por Jesus para nossas reflexões. Então, como iniciamos o nosso programa lendo uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, que tem outras obras, mas esse aqui é uma obra, o livrinho é pequeno, mas é um grande livro. Aparentemente pequeno. Aparentemente pequeno. E muito bem, Antônia. Bom, já que a Antônia se apresentou, ela que vem também participando do nosso programa, professora Maria Antônia, professora Marilza, aqui, no nosso bate-papo, né, sobre o Evangelho de Jesus. Então, a mensagem de hoje, para a nossa reflexão inicial, é a mensagem 49 desse livro, Minutos de Sabedoria, que tem uma mensagem para cada dia do ano e que pode ser adquirida, né, nas boas livrarias e também nas livrarias das casas espíritas. A mensagem 49. Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Não lance aos outros o veneno que lhe haja penetrado na alma. Se você tiver tido uma decepção, avise-o de que poderá vir a sofrer, mas conforte sua alma. O desalento é um veneno. Não envenene seus amigos. Dê-lhes alegria, que é o melhor remédio que o céu fornece aos homens, capaz de curar todas as chagas. Assim, meus amigos e irmãos, feita a nossa leitura inicial, nós vamos fazer a nossa prece. A prece reunidos aqui, todos aqueles que estão sintonizados conosco nessa hora, que possamos elevar nossos pensamentos ao Deus grande, ao Deus de amor e misericórdia, pedindo o fortalecimento de nossa fé, que ainda é tão pequenina, e naturalmente o apoio desse Mestre Jesus, que trouxe esse Evangelho libertador, e que possamos assim, através do estudo que faremos hoje, em que naturalmente comentaremos esses ensinamentos enriquecedores para as nossas vidas. Assim, com a permissão de Jesus e de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso estudo, o nosso programa Espírita Amor e Caridade de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos e irmãos, então, como dissemos, dando continuidade ao estudo, né, do nosso Evangelho, nós estamos aqui no capítulo 2, que iniciamos aí no estudo passado, que se refere, meu reino não é deste mundo. É aquele encontro de Jesus com Pilatos, né, reprisando a passagem que está lá em João, Evangelista João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Juarez, só trazendo um esclarecimento, que nós espíritas estudamos o Evangelho de Jesus, né? Não estudamos passagens que trouxeram controvérsia
ou que não conseguiríamos provar alguns textos. Mas o que os evangelistas trouxeram, que vão falar da figura de Jesus, dos seus ensinamentos, que são para toda a eternidade, é onde nós espíritas nos baseamos, né? O ensinamento moral, o ensinamento para a vida do espírito imortal. Jesus Perfeito. falou para toda a humanidade. Então, são em cima desses ensinamentos que nós espíritas nos debruçamos para compreender Jesus. E ampliando também isso que você está falando, o que justamente é o nosso estudo, né, de hoje sobre, né, Antônia? É justamente que Jesus, os seus ensinamentos, o seu código, que o Evangelho é um código de moral, podemos dizer, né, para todos nós, não é só para uma existência. É justamente para nos fortalecer na ideia de que a vida continua. Então, esse é o nosso caminho, não é? O nosso ponto de vista, que é o nosso comentário hoje. Então, lendo um trechinho só, para a gente desenvolver, né, o nosso pensamento, e a Antônia vai comentar, é um trechinho só, porque o texto é longo, nós não vamos aqui ler o texto todo. Mas olha só, o ponto de vista, isso é muito importante, porque cada religião tem aí seu ponto de vista em relação aos ensinamentos de Jesus. Mas a ideia nítida e precisa que se faz da vida futura desperta uma fé inabalável no futuro. E essa confiança traz grandes proveitos à moralização dos homens, porque cambia completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida futura. Então, como Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, ele nos apresentou um outro reino. E o que devemos fazer para conquistar, então, este reino e esta certeza que Jesus nos trouxe, justamente da continuidade da vida, Antônia? Antes de responder a sua pergunta e completando o que Marildo tinha dito, ela disse que nós estudamos o Evangelho de Jesus, né, no mais profundo entendimento, né, lembrando que Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele disse: vós sois cartas vivas. E lembrando, assim, Jesus não, o que ele disse, né? Jesus não escreveu os seus ensinamentos em nenhuma pedra e nem com tinta. Ele próprio não escreveu nada. Ele escreveu nos corações daqueles que os cercavam. E ele diz ainda, o Paulo diz ainda, todos aqueles que seguem a Jesus e disseminam a sua palavra, os seus ensinamentos, são também cartas vivas do Evangelho. E o Evangelho de Jesus é para sempre. Mas, voltando para todas as épocas, voltando ao ponto de vista que Juarez comentou, é muito importante mesmo esse ponto de vista que temos, que a doutrina espírita nos apresenta. Quando nós nos aprofundamos nos ensinamentos de Jesus, observamos que já houve um tempo em que nós mesmos vivíamos como se a vida fosse apenas a vida material, a vida física, a vida de agora. Quando adentramos aos ensinamentos da doutrina espírita, entendemos melhor que Jesus já havia dito, né? Nós é que não havíamos entendido que a vida verdadeira é a vida espiritual, que não começamos agora, que essa não é a nossa primeira vida, que a riqueza material não é a que importa, tanto que Jesus diz, não ajunteis tesouros onde a traça vai corroer, mas ajunteis tesouros no céu, então onde a traça jamais vai, quer dizer, os tesouros do coração. Não é? Então, nesse ponto de vista, quando a gente tem a visão estreita ainda, que a gente só olha a vida material, a gente está muito desesperado com qualquer coisa que aconteça, com alguma perda de bens materiais. Quando a gente amplia essa visão, Kardec nos diz que é como se a gente estivesse no alto de uma montanha, observando o todo. E eu me recordo que quando a gente chega diante de um rio imenso, ele está aqui diante de nós, e nós vemos esse pedaço
do rio, né? E não entendemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Quando nós estamos no alto de uma montanha, ou se olhamos pela janela de um avião, nós vemos o rio tão fininho, parece um cordãozinho fino de linha. E a gente vê de onde ele nasce, o seu nascedouro, vê todo o seu trajeto, as suas idas e vindas, e aquele serpenteamento que o rio faz, e alcançamos onde ele chega. E assim Deus nos vê, né? E nem nós nos conhecemos direito, a gente não sabe de onde a gente veio, nem para onde a gente vai. Quer dizer, você tem a noção, mas não tem o conhecimento. Então, quando a gente começa a conhecer a doutrina do Espírito, a gente começa a entender que a gente veio de longe, que a gente tem uma... Colocando a Marilza no seu raciocínio, sim. Então, na realidade, a doutrina do Espírito nos amplia esse ensinamento de Jesus a não ver só o momento atual, a vida presente. Não é isso, Marilza? Em quase todas as suas falas, Jesus nos chamou a atenção, né? Que a vida do Espírito, ela não nasce no berço nem termina no túmulo. Ele afirmou isso categoricamente. Jesus falava para os judeus, Jesus era judeu, mas os seus ensinamentos vai abranger toda a comunidade humana. E como judeu, ele acreditava firmemente no processo reencarnatório. Tanto que em algumas passagens que os evangelistas nos relatam, ele afirma, né, da reencarnação. Esse é o ponto de vista da doutrina espírita, baseado nos ensinamentos de Jesus. Porque nós seguimos o que ele falou, né? Não há dúvida. Ele falou da reencarnação, referindo-se a Elias, que como João Batista, reencarnado, Elias reencarnado como João Batista. Ele falou do processo da reencarnação quando Nicodemos o foi procurar na calada da noite, né? O Nicodemos, o doutor da lei, vai perguntar, inquirir a Jesus, né, esse processo da reencarnação, justamente para que ele compreendesse um pouco mais além a vida futura, que é o que nós estamos tratando aqui. E realmente a doutrina de Jesus, ela veio nos ampliar, não é? Como espíritos imortais que somos, a ideia da continuidade da vida. E há um paradoxo, né? Também podemos colocar, que as religiões deveriam, naturalmente, todas elas, defender essa ideia com mais clareza, que a vida continua, a alma sobrevive à morte física. Não é verdade? Isso é a base de todas as religiões. Todas as religiões são espiritualistas. São espiritualistas. Não é isso? Porque acreditam na alma, na sobrevivência da alma. E Jesus veio justamente ratificar e comprovar isso, ampliando a nossa ideia e nos alertando também, né? Pegando o gancho do que a Antônia falou sobre a questão dos tesouros, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, né? Onde os vermes consomem, enfim. E os ladrões desenterram e roubam, mas construir os tesouros nos céus. Então, vê que esse reino que Jesus nos apresenta e a realeza que todos nós vamos construir, não é aqui. Não é? Então, a pessoa, o ser humano, que tem essa certeza da continuidade da vida, daí que nós chamamos da vida futura, ela naturalmente, ela tem mais condições, podemos dizer assim, mais fé, com essa certeza, de passar as dificuldades da vida. Perfeito. Ele não se entrega somente às situações materiais, ao que nós observamos hoje. Vamos trazer bem o Evangelho para os nossos dias. O que podemos observar hoje, né, Antônia? Sobre esse consumismo desenfreado. Onde é que queremos construir realmente o nosso reino? Os bens materiais aqui, as pessoas não medindo
as consequências a qualquer custo, querendo adquirir esses bens, né? Os tesouros aqui na terra. Como se a felicidade estivesse nisso. O que precisamos incorporar é que somos usufrutuários dos bens, né? Muito bem. Porque o que é da carne fica na carne, o que é do espírito avança com o espírito. Nós estamos aqui para fazer o progresso da humanidade os bens materiais são ferramentas que promovem o progresso, mas essas ferramentas não podem incorporar o espírito que é imortal. Usamos dessas ferramentas para auxiliar, para produzir empregos, para evoluirmos intelectualmente, mas o que temos que ter claro é que tudo isso ficará. Então, chegaremos, usaremos e deixaremos. E todos os bens adquiridos pertencem ao espírito que prossegue a sua caminhada. Então, sem apego, né? Sem dúvida. Quer dizer, os bens materiais são transitórios, né? Chega um momento que, por mais longa que se apresente uma existência humana, 80, 90 anos, enfim, é sempre breve. Não é que teremos que retornar à casa do Pai. E, naturalmente, qual o tesouro que nós vamos levar? Era esse reino que Jesus, quando Pilatos interrogou, né, a Jesus, que ele falou, meu reino não é deste mundo. Mas esse reino, para todos nós, também não é deste mundo. Nós temos que construir o nosso reino, construir o vosso reino nos céus. Então, ele fez a comparação desses tesouros. Mas, para isso, nos nossos dias, é preciso a gente ter resignação perante a vida. Ter essa coragem e essa certeza. Porque o que acontece as pessoas buscarem os prazeres realmente da vida material, que não é pecado nenhum. Não, não é. Jesus, em momento algum, vamos falar um pouquinho também das riquezas materiais, que são necessárias. Com certeza. Não é? Nós estamos aqui para dizer que não são válidas. Lógico que são, mas o que vai determinar é o uso que você faz. Deus só condena o abuso. Isso. Justamente. O abuso Jesus é alertou quanto ao uso da riqueza. Até nos dá como ferramenta de crescimento para nós e para os outros. Como a Marilda diz, você tem muitos bens, você usa, você cria uma escola, você cria uma fábrica, dá emprego, dá ensino, dá educação. Os bens materiais são necessários, né Antônia? Para todos nós. Sem dúvida. Precisamos de alimentação, de roupa, de tudo uma isso, casa de moradia, isso tudo confortável. faz parte, não é? Conforto, E Deus tudo nos oferece. É aquilo que você falou, como usufrutuários. Temos também de observar aqueles que não têm isso, não têm o mínimo necessário para viver. Aí, Jesus também nos deixou a sua orientação. Aqueles que têm mais e que têm condições de ajudar os que têm pouco. Ou quase nada. Porque quando ele fala que daqui não sairemos enquanto nós não resgatarmos as nossas dívidas. Sem dúvida. Porque numa sociedade que se diz cristã, não é permitido as pessoas passarem falta do que comer, do que vestir, do que morar. Porque se somos cristãos, temos que olhar pelos nossos irmãos. Senão, onde é que fica o amai-vos uns aos outros, fazer aos outros aquilo que querias que fizessem convosco? E muito bem. Não é, E para reforçar isso, Juarez, a gente tem que nos reportarmos a uma passagem de Jesus, quando ele olha para Jerusalém, a época de Jesus, onde fervia uma intelectualidade, uma abundância, né, de bens. Jesus olha e diz que não ficará pedra sobre pedra, né? Que
O que ele está querendo dizer? Que todo um castelo de pedra, que não tem como base o amor e a fraternidade, que é o reino dos céus, ruirá. Tudo que é material tende a se desgastar, a se transformar. Os sentimentos, os valores, as virtudes permanecem. Mas agora já chegamos aí, né, ao término dessa nossa primeira parte, o nosso primeiro bloco. Que pena. E vamos agora ao intervalo e em seguida retornaremos com o nosso segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Temos estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso estudo do Evangelho, agora no nosso segundo bloco, e dando continuidade nesse segundo capítulo do Evangelho, né, de Jesus, que meu reino não é deste mundo, é para que possamos entender e compreender. Quando ele disse isso, ele falou para a alma, para o espírito, que somos nós, não é? Esse ser vivente para sempre, porque nós não morremos. O corpo perece, mas a vida continua. E os ensinamentos de Jesus, nós sabemos que é para todo sempre. Não foi só para aquele aglomerado de pessoas que se encontravam ao redor dele, lá na antiga Palestina. Os ensinamentos estão atualizados, atualíssimos, e para serem aplicados no nosso dia a dia. Não é? Então, esta visão que ele nos traz nesse diálogo que ele teve com Pilatos é para nos mostrar que o reino nós temos que construir aqui. Que poderíamos dizer? Que reino podemos... quais são os valores que podemos, não é, adquirir, o patrimônio que devemos adquirir para realmente construir esse reino? Se Jesus disse que não procureis o reino de Deus aqui, nem ali, nem acolá, o reino de Deus está dentro de vós mesmos. Se o reino de Deus está dentro de nós, nós temos que olhar para dentro de nós para ver como nós estamos, né? E colocar dentro do nosso coração esses ensinamentos de Jesus para que a gente possa enriquecer, nos transformar, mudar. Porque quem vai construir o mundo novo, a nova sociedade, a sociedade do bem, a sociedade fraterna, somos nós. Lembrei de uma história muito interessante que Divaldo nos contou aqui em Teresópolis, há muitos anos, lá nos anos 80, lá na Casa Espírita Aristide Silva. Ele disse que, uma determinada ocasião, ficou decidido que um grupo lá da Bahia, um grupo de pessoas amigas, iam passar a visitar o Hospital dos Ancenianos. E ele também iria. Ficou todo contente. Oba, vamos. Então, toda quinta-feira iriam. Estava determinado. Na primeira quinta-feira, ele já tinha tomado banho. Quando começou a se arrumar, começou a pensar, ai, meu Deus, eu vou visitar o Hospital dos Ancenianos? Ai, eu acho que eu não vou. Eu acho que eu não tenho coragem de ir. Ai, é tão triste. Ai, meu Deus, me desculpe, eu não vou, não. Me peça qualquer outra coisa, Senhor, mas visitar os ancenianos eu não vou. Aí Joana de Ângeles, que é o espírito protetor de Divaldo Franco, como nós todos sabemos, surgiu ao lado de Divaldo, que é evidente, viu Joana. E Joana disse,
Divaldo, você não vai? Não, dona Joana, eu não vou, eu não tenho coragem. Me peça qualquer outra coisa, mas visitar os ancenianos eu não vou. Faz qualquer outra coisa. Joana, olhando para Divaldo, disse, Divaldo, meu filho, você prefere visitar ou ser visitado? Aí, imediatamente, ele lembrou do ponto de vista. Imediatamente, ele lembrou que nós plantamos e colhemos. Vamos receber aquilo que doamos. O amor que Jesus mandou, nos amemos uns aos outros, faça a outro aquilo que gostaria que fizesse a ti. E se eu estivesse lá? Imediatamente ele disse, não, dona Joana, desculpe, eu vou sim. E nunca mais parou de visitar os ancenianos. Muito bem, uma atitude, naturalmente, que ele está construindo o reino sem dúvida, dele, né? Sem dúvida. Vamos citar outros valores, outros patrimônios imperecíveis, né, Marilza? Porque nós corremos hoje, grande parte da humanidade, estão focando a felicidade na busca de armazenar, de conquistar bens materiais, de possuir bens materiais. Mas não é esse reino que Jesus falou, que nos apresentou, não é? Então, quais são os valores realmente que Jesus nos apresentou que deveríamos conquistar? Qual o verdadeiro patrimônio? Esse que a traça não corrói, não é? Os ladrões não roubam, não é isso? E a ferrugem, né, não consome. Jesus nos apresentou, né, como uma bandeira o amor. Esses são os valores imperecíveis apresentados por ele. O amor nas suas mais sublimes dimensões. E ele foi muito claro quando ele disse, não façais aos outros aquilo que você não quer que te façam. Essa frase é muito banalizada nos dias atuais. Nós precisamos buscar essa essência. Nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia ou o Evangelho, mas na prática deixamos de lado os ensinamentos. Nós não participamos do crescimento daqueles que estão à nossa volta. Nós não somos um professor coerente, vamos falar, né? Quando eu nego ao meu aluno um saber, quando eu sou um médico que nego ao meu paciente um bom atendimento, quando eu sou um empresário que não paga os direitos trabalhistas, que é o mínimo necessário, aquele que me ajuda a crescer, porque é tudo ponto de vista que a gente está tratando aqui. Eu preciso estar sempre me colocando no lugar do outro, o que eu gostaria que me fosse feito. Quando eu falto com respeito ao idoso ou à criança, eu estou transgredindo os ensinamentos de Jesus. Eu só sou bonzinho dentro do templo religioso. Mas como que eu me conduzo na vida de relação? Até porque Jesus falava e fazia. Falava e fazia. Nada que Jesus ensinou, ele deixou de exemplificar. É importante também que em nenhum momento, em nenhuma passagem, tá? Nenhuma parábola da vida de Jesus, né? E nós não tiramos nada que ele possa ter discriminado alguém em nenhum momento. Jamais. Não é isso? Ter excluído alguém do seu amor. Para Jesus, todos nós somos irmãos. Por isso que no Pai Nosso, olha só, a oração que ele nos ensinou, Pai Nosso, Pai de toda a humanidade. Então, nós não podemos estar discriminando o outro, não é? E respeitando também, é importante ressaltar. Nós nos dizemos cristãos. Então, todos aqueles que procuram estudar o Evangelho de Jesus e se esforçam em cumprir, que é o que você acabou de colocar, porque nós sabemos,
né? Jesus exemplificou o amor, o perdão, a tolerância. E se nós nos dizemos seguidores dele, o que faz o discípulo? Senão procurar seguir o mestre. É fazer, praticar aquilo que o mestre nos ensinou, que nos orientou. E queremos acrescentar, Juarez, assim, que Jesus não fundou nenhuma doutrina religiosa. O que ele deixou foram ensinamentos. Não deixou nada escrito. Nada. Jesus, toda a pregação dele, né, Marisa, foi oral. Foi Escreveu no coração de quem o ouvia. Ele escrevia no coração, é isso aí, perfeito. E uma coisa, os discípulos de Jesus serão reconhecidos por muito se amarem. E esse amor não é um amor de sentimento, mas é um amor de praticidade. É um amor do dia a dia, a construção de um movimento de fraternidade e igualdade. É interessante que os discípulos, não importa o segmento religioso. Não. A pessoa, às vezes, não precisa nem ter uma religião, mas pode ser seguidor do Cristo, ser um discípulo de Jesus. Sim, sem Então, rótulos. é isso que é importante. Desde o momento. Meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Não é verdade? Então, agora, também tem uma passagem que ele chama a atenção, né? Por que me chamais de Senhor e Senhor, e não fazeis aquilo que vos mando, do que eu vos oriento? Então, o que adianta? Senhor, Senhor, mas nós não estamos cumprindo, nós não estamos procurando segui-lo em espírito e verdade. Se ele é o modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra para que nós possamos segui-lo, por que não seguimos? Se ele é o modelo, por que nós fazemos diferente? São questionamentos que nós sabemos por quê. A doutrina espírita, não é? Com a sua lucidez filosófica e científica, nos esclarece, porque nós somos espíritos, que não estamos aqui pela primeira vez. Trazemos as nossas tendências dentro de nós, tendências negativas, quais sejam? Interesses o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ciúme. Esses podemos, assim, afirmar, como o próprio mestre Kardec, né, nos diz, que são os verdadeiros demônios. O orgulho, a vaidade, todas as paixões inferiores que habitam em nós, são esses demônios que precisam ser exorcizados de nós. Substituído, transformado. Por isso que ainda temos dificuldade de perdoar o outro, de tolerar, não é? Somos impacientes. Todos esses sentimentos ainda que nos dominam o nosso ser. Essa é a tarefa, é aquilo que a doutrina espírita, não é? Traz esses ensinamentos de Jesus à luz desse entendimento mais amplo. Jesus falava para o espírito, Somos para o assim ser. o homem velho, com essas grandes mazelas. Então, a doutrina espírita nos convida a construir em nós o homem novo. Como o homem novo? Com novos sentimentos, com amor mais acentuado, com a visão do nosso irmão, do nosso próximo, em colocar o amor em movimento, através da fraternidade, através da caridade. Tantos que estão necessitados, né? Às vezes basta um telefonema. Como vai? Muito bom dia. Como você está? O olho já se sente melhor. Já vê que alguém... E observamos realmente, né, Marilza, que a maior carência da humanidade é a carência de amor, de afeto. Não é? Muitos irmãos nossos, às vezes, trilham o caminho dos vícios, do mal, podemos dizer assim, nesse sentido, por falta desse amor, desse carinho, da falta desse afeto, não é? Então, as pessoas que estão em seus lares, nos ouvindo, é isso, principalmente o núcleo familiar, não é? Que precisamos ter essa troca mais afetiva, essa preocupação com o outro, com o filho, com o esposo, com a esposa, com o irmão, né? Com o sanguíneo. É isso que Jesus
veio trazer, através do seu evangelho, essa convivência entre nós. Por isso que ele falou, ó, vós sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amarem. E que nenhum desses sentimentos, tendo como base o amor, porque na outra ponta do sofrimento há a carência de amor. Em todo esse sistema que conduz o homem ao sofrimento, na base, como já dissemos, há a falta de amor, que não virá por decreto. Nenhuma nação decretará que a partir de então será instituído o amor, né? Esse sentimento virá pela construção, conforme a Antônia falou, do homem novo, aquele que já cansou de sofrer ou de fazer sofrer. E aí, a partir dessa construção, ele se valorizará, ele se amará, ele amará o outro, respeitará o outro, respeitará as leis que instituem o país que o abriga, porque como viajantes do tempo, nós podemos nascer em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer família, desde que tenha sido programado por nós anteriormente. Escolhemos nascer no Brasil? Sim. Escolhemos nascer na família que temos? Sim. E temos o compromisso de melhorar a família, a sociedade, a nação. O Brasil não suporta mais ter filhos indigentes. Muito bem. Bom, minha gente, já encerramos aí o nosso segundo bloco e agora teremos novamente um intervalo e retornaremos com o terceiro e último bloco do nosso estudo e programa Espírita, Amor e Caridade. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, meus queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso programa Amor e Caridade, estudando o Evangelho de Jesus, agora no terceiro e último bloco. Então, falando sobre a realeza, né, que o reino de Deus, o reino de Jesus, não é aqui na nossa terra. E realmente. E a doutrina espírita ela vem nos trazer essa certeza que não é. Através da comunicabilidade com aqueles que já viveram conosco. E que hoje, principalmente na área da ciência, da psique humana, tem comprovado essa comunicabilidade que existe das almas dos homens que aqui viveram, não é? E com certeza permanecem vivos e se comunicando e trazendo naturalmente suas alegrias, suas felicidades, aqueles que a construíram aqui e também aqueles que distraidamente ou inadvertidamente trilharam um caminho do orgulho, da avareza, da ganância, enfim. E não nos falta obras, não é? Só o Chico Xavier nos legou mais de 420 obras, best-sellers. A literatura espírita é riquíssima hoje, inclusive nas bienais que são feitas, né, das vendas de livros nesse Brasil afora, os standers que vendem
obras espíritas são os mais frequentados e os mais vendidos. Então é uma certeza da continuidade da vida. E essa comunicação é ininterrupta. Então, dentro do estudo que nós estamos fazendo, e falando de reinado, nós temos um depoimento de um espírito que foi uma rainha aqui, quando encarnada. E é um depoimento, né? É comprovado naturalmente e histórico, mas que nós vamos ler só um trechinho, como ela se iludiu com a sua realeza aqui na Terra, não é? E retornando à pátria espiritual, ela viu que toda aquela pompa, aquele prestígio que a posição de rainha lhe concedia, era uma pura ilusão. Então nós vamos ler aqui um trechinho e fazemos o comentário, porque esse questionamento que ela fez aqui será nos feito. Todos nós receberemos esses questionamentos que ela fez aqui para nós. Bom, o homem, ela está dizendo, aqui na Terra, corre atrás dos bens terrestres, como se os pudesse conservar sempre. Quando aqui já não há mais ilusões, aqui no mundo espiritual. Cedo se apercebe, então, de que são apenas miragens e de que descurou os únicos bens sólidos e duradouros, únicos que lhe aproveitariam na celeste morada, únicos de que lhe daria acesso aqui. Tende piedade daqueles que não conquistaram o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Todo-Poderoso, por ser um traço de união entre o céu e a terra. Não vos esqueçais. E ela, aqui numa passagem, ela diz que quando chegarmos lá, no mundo espiritual, não nos será perguntado quem fostes aqui na terra, qual a condição social que aqui desfrutamos, mas a pergunta que será feita a nós é: quanto bem fizestes? Quantas lágrimas enxugastes? Então, ela nos trouxe, através desse depoimento, um alerta para todos nós, para que, com certeza, retornaremos à casa do Pai. Não é? E é importante a gente fazer essa reflexão. Se estamos procurando realmente construir, conforme ela diz, o reino, que esse reino, conforme a Antônia já falou, está onde? Está em nós. O reino de Deus está em nós. E precisamos realmente descobri-lo. Ele está em nós, mas precisamos descobri-lo. É um tesouro que todos nós temos, mas que precisamos escavar, podemos dizer assim, através das nossas atitudes. Então, voltando ao nosso estudo relacionado com essa certeza, porque quando temos essa certeza de que a vida transcende ao túmulo, nós vamos deixar o nosso corpo lá, devolver os elementos constitutivos dele, devolver a quem? A natureza, e permaneceremos vivos. Então, essa é a ideia que a doutrina espírita nos traz e comprova. Isso é que é importante. Então, Antônia, nos dias atuais, não é, que nós observamos que não falta pregação do Evangelho. Não é? Eu acho que todas as doutrinas cristãs estão aí estudando Jesus, abrindo o Evangelho, estudando, mas nós observamos que o mundo poderia estar melhor, pelo menos no nosso Brasil. Não é? Então, o que está acontecendo? Por que não melhoramos? Já que o nosso país é considerado um país de cristãos, tanto nas vertentes protestantes, católicas, espíritas, somos todos cristãos. Então, vamos pegar um pouquinho, comentar um pouquinho por quê. O Brasil, por exemplo, poderia estar melhor, né?
desde que é um país cristão? Não adianta nós irmos às igrejas, às casas espíritas, não adianta acharmos bonita a pregação do padre, do pastor, do palestrante espírita, se ficar só na admiração. Que lindas palavras, gostei tanto de ouvi-los, mas não colocarmos em prática. Jesus não veio para que a gente achasse ele bonito, o que ele disse era tão bonito. Não só para ele não veio para isso. Ele veio como mensageiro de Deus, representante de Deus na terra, como carta viva de Deus, mostrando, exemplificando, ensinando, para que a gente, diante daquele grande exemplo, colocasse em prática. Se não colocamos em prática, acontece como a rainha, que acredita que a realeza vai ser levada para os céus. Entretanto, temos que nos lembrar que a nossa carteira de identidade aqui não serve para lá. Quem é você? Eu sou o grande joalheiro, eu sou detentor de grande fortuna. Não está me dizendo nada. A nossa fortuna vai ser apresentada no nosso coração, se tiver juntado esses tesouros que Jesus nos disse. Marilza, e seja qual for o entendimento, não é, das vertentes cristãs, o além-túmulo, haverá um julgamento, sem dúvida. Nós sabemos, né, temos a certeza, que esse julgamento não é um final. Mas a cada existência nossa, nós seremos julgados pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. Mas que seja aqueles que creem também no juízo final, eu pergunto, nós seremos julgados segundo as nossas obras. Não é verdade? Então, é importante alertarmos, né, se estamos realmente praticando as boas obras. Porque quando nós formos chegar o momento desse julgamento, que para nós sabemos que é a nossa consciência que irá nos julgar. Não é? Mas seja como for esse entendimento, que várias vertentes cristãs têm o seu entendimento, mas haverá uma aferição. Isso é que é importante a gente colocar aqui. Haverá uma aferição. Não é? O indivíduo que durma após a morte, ele vai acordar uma hora. Ele vai despertar literalmente. Ele vai despertar. E vai haver um julgamento. E haverá essa pergunta, meu filho, o que fizeste dos talentos que o pai lhe concedeu? Nós vamos ter que prestar conta. Então é importante fazermos agora, Marilza, também um comentário a respeito, não é? De que se estamos realmente preparando a nossa bagagem através da prática das boas obras. Porque não importa, haverá um aferimento da nossa conduta aqui, mesmo aqueles que não creem que retornarão, mas respeitando toda a ideia e todo o segmento, nós sabemos, diferente, temos certeza que é diferente do saber só, né? Temos certeza que estamos aqui, não é pela primeira vez, não será a última. Nós vamos dar continuidade ao nosso progresso e à nossa evolução. Então, comenta um pouquinho aí essas boas obras. Alguns de nós temos a certeza. O que outras doutrinas ainda não possuem é a certeza do que acontecerá no além-túmulo. Muito bem. Né? O que acontecerá? Você será conduzido à sua própria reflexão. Quando chegarmos do outro lado, terminamos a nossa vida material no túmulo, despertamos, quer dizer, acordamos, ressuscitamos no mundo dos mortos e nos perguntarão o que fizestes. Não nos perguntarão qual é a sua doutrina religiosa, mas o que fizeste da tua vida. E aí nós vamos, diante do tribunal da nossa própria consciência, responder sobre os nossos atos nessa existência aqui na Terra. Porque quando chegarmos do outro lado,
o Pai que é de amor e bondade, acima de tudo, não nos acusará, não cobrará além das nossas possibilidades, não nos julgará, não nos dará uma sentença final de que você foi bom, foi para um determinado lugar, foi ruim, vai para outro. Essa sentença final não existe no mundo espiritual. Por isso, baseado nos ensinamentos de Jesus, nós, conforme a conversa novamente de Jesus com Nicodemos, entraremos novamente no ventre da nossa mãe, quer dizer, reencarnaremos. E diante, lá no plano espiritual, a nossa consciência nos dirá o que fizemos dessa existência. Então, conclui-se, não é, dentro do nosso raciocínio, que mesmo aquele irmão nosso que seguiu um caminho equivocado do mal, não é, da corrupção, do assassinato, enfim, terá novas oportunidades. Não é isso? Muitas. Mas se não fosse assim, Deus seria muito cruel, não é verdade? Verdade. Mas Deus é amor. E um pai aqui na terra seria mais bondoso do que o nosso pai do céu, nosso pai celestial. Porque quantas oportunidades um pai dá aqui ao seu filho para ele se recompor, para ele se corrigir? Imagine Deus. Imagine o nosso pai. Aliás, isso, né, tem uma passagem, né? Se Deus, aliás, Jesus conversando com Pedro, né? Ora, o Pai é misericordioso. Veja, se você pedir pão, ele vai lhe dar pedra ou serpente, né? Tem uma passagem que diz assim. Então ele demonstra a misericórdia divina. Porque se fosse decretado, né, dando seguimento aí, corroborando com o seu raciocínio, se fosse decretado já, não é, a situação espiritual por uma existência, é o que você falou, não é? Já final, pronto, eu acredito que grande parte da humanidade estaria direcionada por aquilo que eles chamam, ou que muitos chamam de inferno, não é verdade? Graças a Deus não é assim. Como não existe, não é verdade? O indivíduo ele vai levar consigo mesmo e vai fazer uma reflexão do mal que ele praticou a si mesmo. E terá a oportunidade, com certeza, de se recompor, não é? De se recuperar perante as leis divinas. Mas, dentro do segmento, esta certeza é o que está faltando à humanidade, não é verdade? Ah, com certeza. Essa certeza. Em que nada mais é o que a doutrina faz, é retirar do Evangelho de Jesus a essência dos seus ensinamentos. A vida futura que está no Evangelho. Nós questionamos aqui por que a humanidade está do jeito que nós observamos, né? É corrupção, guerras, uma iniquidade sem precedente, sem dimensão, porque o homem não tem a certeza da vida futura. Se o homem tivesse... Tem dúvidas. Né? Tem uns que não creem mesmo. Creem mesmo. Né? Mas tem outros que, mesmo religiosos, eles têm dúvida, não sabem bem o que vai acontecer. Mas não tem a certeza. Não tem a certeza. A dúvida é sempre dúvida. Né? A dúvida dificilmente leva a uma certeza. Tá? Quando você tem uma certeza, nada te questiona, você é certo da sua aprendizagem. Então, o que falta na humanidade é a certeza de que há uma vida futura. A reencarnação é a prova da bondade divina, que infelizmente foi retirada dos textos evangélicos, né? Pelo Concílio de Constantinopla. Teremos a oportunidade de falar sobre isso, né? Sobre isso. Então, essa retirada trouxe um malefício sem Eu diria que tirou o reino dos céus e colocou aqui na terra. Isso, tirou. Literalmente, né? Podemos assim dizer, né?
Porque trazendo essa dúvida, essa incerteza, o homem deposita toda a sua felicidade nos bens materiais. Aqui. Bom, minha gente, olha, o nosso tempo já se esgotou, não é? E anunciando, naturalmente, no próximo programa, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Pai há muitas moradas. São as cenas do próximo capítulo. São as cenas dos próximos capítulos. E com certeza nós vamos aqui debulhar, né? Qual o objetivo desta passagem que Jesus diz? Que moradas são essas que Jesus se referia? Então vai ser um estudo muito interessante, convido a todos, né, a acompanhar também esse nosso bate-papo. E agora, nós, para encerrarmos o nosso encontro, né, neste programa, nós vamos pedir à nossa companheira Marilza para fazer a nossa prece de encerramento, para que a paz também, né, a luz do Cristo, possa ser estendida a todos os lares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim, de todo o nosso planeta, que necessita tanto desta paz de Deus, da paz de Jesus. Então, fique em paz. Então, vamos ouvir a prece da nossa querida Marilza. Relembrando a rainha de França, que foi pelo Juarez relatado as suas últimas linhas, ela nos convida à prece, falando que é um elo entre Deus e nós. Então, todo aquele que neste momento se encontra aflito, angustiado, ou aqueles que estão alegres, fartos, que possamos nos unir neste momento e elevarmos o nosso pensamento ao Pai Criador de todo o universo, esse Pai de amor e bondade, que tudo nos deu para que possamos sermos felizes. A Terra, esse planeta azul, merece que seus habitantes sejam mais dóceis, mais amorosos, para que se concretize aqui as palavras de Jesus, o nosso Mestre. O reino dos céus está dentro de cada um de vós. E na construção desse reino em nós, a humanidade terrena será mais feliz e mais fraterna. Agradecemos aos nossos amigos que permitiram que nós adentrássemos as suas casas. Muita paz e muita luz. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.